Louvado seja aquele que vive, reina para todos sempre, Jesus Cristo, aquele que está acima de todo nome, poderoso, invencível, inigualável, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, Ele vive, Ele reina. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Hoje nós vamos meditar eu quero revisitar um texto que dias atrás estávamos ali refletindo no culto de jovens lá no Renascença. É importante que reforce, o que aprendemos e certamente caminharemos além. Abra por gentileza a tua Bíblia no Salmo 119. Aí, Salmo 119. Enquanto você localiza, meus irmãos, das boas-vindas, você que está conosco, irmãos da base e aqueles que nos visitam, que estão aqui pela primeira vez na igreja, sinta-se muito bem-vindo, nos enche de alegria saber que você está aqui conosco. No final, passa ali, pega uma lembrança ali na saída, tá? Não sei se tem ainda para todos que estão nos visitando, mas quem chegar primeiro vai levar. A gente vai comprar outras lembranças. Glória a Deus. Meus irmãos, vá abrindo aí Salmo 119, vamos ler a partir do versículo 9. Salmo 119, meus irmãos, é o maior capítulo da Bíblia, Não podemos afirmar quem é o autor do Salmo 119, mas algo nós podemos afirmar, uma evidência claríssima, quando lemos todo o Salmo, que se trata de um autor que viveu experiências profundas com a palavra do Senhor, alguém que observa cuidadosamente as Escrituras, se alimenta dela, medita nela meticulosamente. Em síntese, o autor do Salmo 119, sem dúvida nenhuma, foi alguém que amou profundamente a palavra de Deus. Tanto que ele inicia o texto do Salmo, acompanhe aí na tua Bíblia, antes de lermos o nosso texto central. Mas os 2 primeiros versículos já diz o sentimento desse autor. Ele diz assim: como são felizes ou bem-aventurados os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Versículo 2 ele diz: como são felizes ou bem-aventurados os que obedecem os seus estatutos, de todo o coração o buscam. Bem-aventurados, nós vimos isso domingo passado, Bem-aventurado é ser mais do que feliz, é um estado de felicidade diferenciado. Alguém que é bem-aventurado está num lugar que somente Deus pode colocar alguém. É muito mais do que uma felicidade comum. Por isso, bem-aventurados são aqueles que andam segundo a lei do Senhor, os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor. Você vai ver aí o Salmo 119, ele começa com uma letrinha, geralmente não, quando a tradução é clara, diz isso, ele é um acróstico, São 22 estrofes, cada estrofe começando com a letra do alfabeto hebraico, 22 letras do alfabeto hebraico, um acróstico, E nós vamos hoje nos concentrar na segunda estrofe, cada uma tem 8 versículos, nós vamos nos concentrar na segunda estrofe, a partir do versículo 9 até o 16. Vamos ler, acompanha a leitura da Santa Palavra do Senhor com reverência. Se você preferir acompanhar aqui pela versão NVI, está aqui projetada, tá bom? Diz assim a Santa Palavra de Deus: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos.
Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, Tu que és Deus de graça, misericórdia e todo-poderoso, nós colocamos no nosso devido lugar, Senhor, nesta noite, como dependentes de Ti, dependentes da Tua palavra, dependentes do direcionamento do Teu Espírito, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, com gratidão, por estarmos aqui para ouvir e aprender da Tua palavra. Eu te peço que a Tua palavra tenha clareza nos corações e mentes esta noite, para que o bom alimento chegue, Senhor, à nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente, e que de fato a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, como lemos aqui mesmo, neste Salmo 119. Nos conduz, Senhor, em todas as coisas, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, nós vivemos hoje um tempo afetado pelas consequências devastadoras de uma pandemia, consequências financeiras, mas sobretudo consequências emocionais, causados por uma tragédia epidêmica, né, chamada Covid-19. Mas também vivemos agora, assistimos atônitos uma tragédia de mais uma guerra, né, mais uma guerra na história da humanidade. Tem uma frase do Renato Russo que eu gosto muito, ele diz assim: a humanidade é desumana. Pois é, se não fossem os seres humanos, a humanidade seria uma beleza, que nem a igreja. Se não fossem os crentes, a igreja não teria problema. E nós vivemos isso, a tragédia de mais uma guerra na história da humanidade, aí da Rússia contra a Ucrânia. E nós olhamos para essas tragédias, né, uma pandemia, guerra, e parece estranho, né? Como se Deus estivesse alheio a esses episódios trágicos na nossa vida, mas pelo contrário, meus irmãos, Deus não está alheio. Dores, aflições são parte do cumprimento dos propósitos do Senhor em um mundo desordenado e corrompido pelo pecado. Nós não compreendemos direito como que uma pandemia, como que uma guerra possa fazer parte dos decretos de Deus, dos planos de Deus, pelo menos na nossa concepção de justiça, que não passa de ser muitas vezes equivocada, né? E como tudo que parte do ser humano, imperfeita, né? Mas nós, na nossa imperfeição, ousamos julgar Deus na sua perfeição. Então parece estranho a gente olhar para essa situação e achar que isso faça parte dos planos de Deus, mas a Bíblia nos ensina que nada foge do plano soberano do Senhor. Então nós precisamos aceitar que nós vivemos, meus irmãos, um grande propósito de aprendizado que vem se cumprindo nos últimos tempos e que vai perdurar, meus irmãos, até a volta de Jesus. Tema do nosso sermão, né, domingo passado. Mas, meus irmãos, em meio a essas provas, em meio às dificuldades, em meio às aflições, o Senhor sempre capacitou o homem a reagir, a buscar saídas das aflições deste mundo. E um exemplo são as vacinas contra a Covid, os remédios, a maneira como o mundo se mobilizou para reagir a esse mal invisível e que causa e ainda causa, né? Causou e ainda causa tantas tragédias. É Deus aí se valendo de meios secundários, também chamado de meios ordinários, para exercer a sua graça comum para todos os homens. É Deus usando o próprio homem para reagir e para atingir toda a humanidade, seja crente ou descrente, a graça comum vem aí. Deus usando meios ordinários para o homem reagir à guerra,
solidariedade, países se mobilizam, pessoas oram, Deus usando meios ordinários para exercer a sua graça comum. Eu quis citar, meus irmãos, esses exemplos aí de dores do mundo atual, para fazer um paralelo aqui ilustrativo com a realidade do autor do Salmo 119. Pois é, da mesma maneira como vacinas, remédios, solidariedade, reuniões de acordos de paz, tudo isso são remédios e reações contra as mazelas, contra os males desse mundo, meus irmãos. A palavra de Deus, olhando aqui para o Salmo 119, é o único remédio, é o único imunizante eficaz, 100%, contra a doença espiritual que desequilibra o ser humano, todos nós. A palavra, meus irmãos, reflete, ela é o antídoto eficaz e inerrante, capaz de combater a inclinação que nós temos para o mal, esse mal que se chama pecado, que nos condena desde o nascimento. A palavra é o remédio, e daí o nosso tema à luz aqui do nosso texto, né, de Salmo 119, versículos de 9 a 16, a palavra, antídoto para a desordem. Fica atento, vamos desvendar aí juntos as lições, os princípios que o Senhor nos traz por meio da sua maravilhosa palavra, desta maravilhosa poesia hebraica, aqui no Salmo 119. Nosso primeiro passo, não perde aí o fio da meada, vai apontar para a verdade de que a palavra bem aplicada, ela limpa a nossa alma. Olha o que diz o versículo 9, acompanhe aí. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. A gente vê aqui, nesse versículo, uma pergunta muito objetiva, muito clara, seguida de uma resposta também muito clara e muito direta. O questionamento aí, embora envolva o jovem, né, como pode o jovem se manter, né, manter a sua alma, manter a sua conduta pura, ela está relacionada certamente e obviamente a todos os crentes. Se fosse para a gente imaginar uma cena aí olhando para esse versículo, é como se fosse o jovem aos pés do seu mestre, um mestre muito sábio, e aí ele pergunta para esse mestre: mestre, o que é preciso fazer para que a minha alma fique pura, para que eu tenha uma conduta limpa? E aí o mestre sabiamente responde: viva de acordo com as Escrituras. Mas quando a gente pensa em pureza, né, em alma limpa, e olha para a gente mesmo, fica complicado, né? É algo difícil de atingir, parece inatingível, quando se trata de homens e mulheres como nós, dotados de uma capacidade extrema, de um talento comum de pecar, né? Pecamos muito e pecamos bem, com muita desenvoltura, temos esse talento comum. Então é difícil você imaginar que é possível que a gente possa ter uma conduta sem mácula, né? Uma conduta limpa. E a busca do salmista aqui é por um remédio capaz de purificar a sua alma e ao mesmo tempo levá-lo a ter uma conduta livre de qualquer mácula moral. E a gente percebe aqui na parte B desse versículo que a pergunta feita, e na parte B do versículo, que é a resposta, pede uma ação efetiva de quem está perguntando, ou seja, para manter pura a sua conduta, não basta para o homem ouvir, não basta para o homem afirmar que acredita nas Escrituras, que acredita em Deus, que é crente, bota o adesivo no carro, veste a camisa gospel, só ouve música cristã. Não basta, está dizendo assim:
é preciso viver de acordo com a palavra. Não é isso? Mais claro do que isso, impossível, né? Está dizendo. Mas, meus irmãos, então como a gente vai viver de maneira pura se para a gente que peca muito é tão difícil? E como é esse viver de acordo com a palavra, de forma que eu consiga esse remédio eficaz para curar a minha conduta? Resposta: a palavra precisa, além de ser ouvida, precisa ser aplicada corretamente para nossas vidas. E aí, meus queridos, eu queria destacar 3 pontos, rapidinho, para a aplicação da palavra à nossa vida, à luz aqui desse versículo. Primeiro, a palavra, meus irmãos, é como uma arma espiritual. Ela corresponde, equivale, olhando para esse salmo, à espada que nós vemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, quando Paulo cita os elementos da armadura de Deus que deve revestir o crente, né? Então a espada é essa, a palavra é essa espada, um objeto de ataque, mas também de defesa contra os nossos inimigos espirituais. Então a palavra nos protege, ela é uma arma de ataque e de proteção. Segundo, aplicamos a palavra corretamente, porque ela nos revela, e quando nós a buscamos nesse sentido, a nossa necessidade de manter limpo o nosso caminho. E aí, meus irmãos, até separei uma frase para você refletir. Quanto mais nos aproximamos das Escrituras, mais elas nos mostram o quanto e onde nós precisamos consertar a nossa vida. Ontem falávamos aqui, né, nos primeiros passos, irmão confessando que toda vez que ele se afasta ou se distancia da palavra, ele tende a fraquejar e a esfriar. Efeito inverso: quanto mais eu me aproximo das Escrituras, mais ela me mostra o quanto e onde eu preciso consertar a minha vida. Por isso, meus irmãos, que muitos fogem de conhecer mais da palavra, porque querem ficar como estão, querem ficar do mesmo jeitinho que estão. Então não há interesse em conhecer algo mais, se aprofundar. Terceira forma de aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, olhando para esse versículo aqui, essa mesma palavra que é a arma de defesa e de ataque, a mesma palavra que me mostra a necessidade de eu ter o meu caminho limpo, onde, quanto, é a palavra que vai me dar sustento, ela vai me nutrir espiritualmente. Então a palavra me ajuda a discernir o bom caminho do mau caminho, o caminho certo do caminho errado, e ao mesmo tempo ela é um alimento vital na minha caminhada, na nossa jornada, né? Na nossa luta diária contra a nossa natureza pecaminosa. Meus queridos, a palavra é Cristo, é Jesus Cristo. Se para nós parece impossível manter puro o nosso caminho, a resposta, né, sábia dada àquele jovem neste verso 9 aqui, ela nos aponta para Jesus. Somente vivendo nele, por ele e para ele, nós podemos atingir o inatingível. Sangue de Cristo derramado na cruz é o que limpa a nossa alma de toda a culpa que nos condenava. Só em Cristo, meus irmãos, nós podemos ser purificados. A palavra, sim, bem aplicada, meus irmãos, ela limpa a nossa alma. E como é que funciona isso? Olha só, o Salmo vai nos mostrar. A palavra, ela é um antídoto contra o veneno da autossuficiência. Olha o que diz o versículo 10 aí, ó. Eu te busco de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Meus irmãos, a gente vê aqui um salmista ansioso, né, em sua busca por Deus. Ele teme perder o rumo, né?
poeta pede ao Senhor para que ele não permita, Senhor, não permita que eu me desvie dos teus caminhos, do caminho certo. Não permitas que eu tome uma direção contrária à direção que é apontada pelos teus mandamentos. Ele demonstra aqui, esse autor, um medo de cair. De cair onde? No erro de seguir os próprios caminhos, em detrimento do caminho da verdade que está nas Escrituras. Esse verso aqui é um alerta, meus irmãos, poético, contra o pecado da autossuficiência. Veja que a busca do autor aqui não é por algo superficial, não é por algo passageiro, como muitas vezes nós buscamos ao Senhor, né, na superficialidade. Não, ele diz que essa busca é de todo o coração, é algo profundo. Quando Deus fala aos exilados da Babilônia, usando o profeta Jeremias 29, versículos 13 e 14, ele diz assim: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Versículo 14 diz: e eu me permitirei ser achado de vocês, diz o Senhor. Aleluia. Então veja que a busca do salmista aqui é uma busca de alguém que está empenhado em encontrar respostas. Onde? Na palavra. Ele está empenhado em buscar resposta nas Escrituras. E a Bíblia ensina pelo menos aí, meus irmãos, duas maneiras eficazes de buscar ao Senhor. A primeira, em oração. Em oração. Esse salmo aqui revela a intenção de um salmista que está compondo um louvor. Ele louva, mas como quem ora. Ele escreve o seu poema como quem clama. Ele diz: não permitas, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Veja que o louvor tem um tom de clamor, de oração. Então, quando oramos, buscamos ao Senhor além da superficialidade. Segundo, quando nós estudamos as Escrituras, também estamos buscando o Senhor na profundidade. Todo o Salmo 119, meus irmãos, todo ele, depois você lê em casa, 176 versículos, rapidinho, revela um autor que busca não apenas saber, não apenas ouvir, mas ele busca compreender a vontade de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: não sejam insensatos, antes busquem compreender a vontade do Senhor. Muitos cristãos não querem essa busca, eles querem a revelação entregue de uma maneira fácil, né? Aí buscam a cartomancia gospel, né? Vai buscar alguém que traga uma revelação sobre o que eu tenho que fazer, sobre a vontade de Deus para a minha vida. Diz aí, vai buscar, ora e me diz o que eu tenho que fazer, Senhor. Aí Paulo vem e ensina aos Efésios: não sejam insensatos, busquem compreender a vontade do Senhor. Não é só ouvir, não é só ler, é na profundidade. A gente vai explorar um pouquinho mais esse princípio mais adiante. Por ora, meus irmãos, é entender que a atitude do salmista, ela vai na contramão do costume dos incrédulos, dos ímpios, ou seja, aqueles que não buscam o Senhor em oração e não buscam o Senhor por meio do estudo da sua palavra. O ruim da história, o problema, é quando nós nos flagramos agindo exatamente como um ímpio, como um descrente. Não oramos e não estudamos a palavra. O salmista, meus irmãos, é muito consciente, é muito ciente de que a sua saúde espiritual depende de manter-se fiel à vontade de Deus. Senhor, não permitas, que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele entende que a sua saúde espiritual depende dessa fidelidade, da compreensão da vontade de Deus, ao contrário daqueles que cedem ao pecado da autossuficiência, Não segue a vontade do Senhor, mas caminham fazendo somente a sua própria vontade.
Salmo 119, versículo 2, nós lemos no início, diz: como são felizes os que obedecem, né, os seus estatutos, e de todo o coração o buscam. Versículo 2 aí do Salmo 119. Veja que a obediência está aqui ligada, né, diretamente a uma busca sincera. Então, meus irmãos, a nossa busca por Deus em oração e por meio do estudo das Escrituras não deve buscar respostas na superficialidade. Em outras palavras, a gente não deve orar ao Senhor, estudar a palavra como quem busca uma resposta imediata, mas alguém que procura o correto entendimento da vontade do Senhor. Por isso a busca precisa ser de todo o coração, numa atitude de dependência, numa atitude de reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Ele é o Senhor, Ele deve conduzir a nossa vida, a sua palavra que deve ser o guia para os nossos pés, é a palavra de Deus que é o antídoto contra a tentação de seguirmos a direção do nosso coração que é enganoso. Versículo seguinte, o autor, ele vai apontar que existe o remédio, existe o antídoto, mas ele tem que ser aplicado no lugar certo e para o propósito certo. Remédio no lugar certo para o fim certo. Olha o versículo 11: guardei no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Remédio no lugar certo para o propósito certo. Outras versões vai usar, em vez de guardei, vai usar escondi, né? Mas escondi no coração, guardar parece mais apropriado aqui para o sentido, muito embora a intenção do autor nesse guardar aí não é guardar de uma forma intocada, algo tão protegido, tão bem guardado, tão escondido, né, que raramente alguém vai achar, não vai expor, porque está ali, está bem guardadinho, num cofre fechado. Não é isso. O guardar aqui, meus irmãos, está relacionado a uma preciosidade, a um tesouro, a um remédio que é continuamente exposto, e não escondido, exposto, ou melhor, habitualmente ele é empregado, ele é aplicado à nossa vida. É importante a gente ver que a palavra coração aí, muitas vezes no Antigo Testamento, ela é relacionada às emoções, né? Mas também como centro da razão, e essa era uma ideia da antiguidade. Os autores do Antigo Testamento usam muitas vezes o coração como a fonte da razão, mas hoje entende-se que muitas vezes a intenção dos escribas lá do Antigo Testamento é de se referir ao campo da mente, da razão, do pensamento, do conhecimento. Então tudo indica que o caso aqui, meus irmãos, é guardei no meu coração a tua palavra, se encaixa muito mais ao sentido eu memorizei a tua palavra preenche a minha mente, preenche-me de conhecimento, a tua palavra me abastece de antídoto racional, todas as vezes que eu preciso, né, me defender contra mim mesmo, ou contra os ataques espirituais desse mundo. Então a gente vê que esse salmista que guarda a palavra no coração, é alguém que se ocupa da palavra, ele gasta tempo com ela, ele se dedica a ela, ao ponto de guardar no próprio coração. É alguém que lê a lei do Senhor diligentemente, ao ponto de tê-la memorizada, e além disso, de aplicá-la. E aí a gente olha para a nossa vida, né? E a gente pensa, a gente se ocupa de tanta coisa, né? A gente se ocupa de tantos afazeres, tantos compromissos. O tempo parece pequeno, 24 horas é pouco, né? Tanta coisa que nós temos que fazer. Mas aí, entre tantos afazeres, nós descuidamos demais quando nós não reservamos um tempo para a palavra de Deus, diante de tantas coisas que
nós fazemos. Meus queridos, nós precisamos nos ocupar da palavra. Por quê? Porque ela é que é o remédio contra as nossas fraquezas espirituais, não há outro. É a palavra. Eficaz é a palavra, mas nós não encontramos tempo para ela. Agora a pergunta, de todos os afazeres que nós fazemos, tudo que nós fazemos, fora das Escrituras, alguma delas nos capacita para combater o nosso pecado? Pensa, tudo que nós fazemos que é fora daquilo que está fora do centro da vontade do Senhor, nos capacita para lutar contra o pecado, nos nutre, nos fortalece, nos reveste? É claro que o texto faz uma referência a memorizar a palavra, claro, já explicamos, mas ele vai muito além. Esse guardar no coração é transformar a palavra lâmpada para os pés, como aí no Salmo 119 vai dizer. Ele é o guia eficaz para que a gente não tropece, é um imunizante eficaz contra a desordem da nossa vida. Às vezes nossa vida está toda desordenada, né? Mas nós não, mesmo assim, não dedicamos tempo para buscar a palavra do Senhor e buscar o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Quando a palavra está entronizada em nós, meus irmãos, quando ela é nosso suficiente manual de conduta de fé, nós mostramos verdadeiramente que nós amamos ao Senhor. João capítulo 14, versículo 21, né, Jesus diz assim: aqueles que guardam os meus mandamentos, são esses que verdadeiramente me amam, e não aqueles que falam da boca para fora. Essa segunda parte foi eu que acrescentei, mas é porque é óbvio que ele está dizendo isso. Que o Senhor nos ensine, meus irmãos, a guardar a sua palavra corretamente, para que nós possamos estar preparados para vencer esse pecado que nos tenta todos os dias. O remédio certo, no lugar certo, para o propósito certo, meus irmãos. A propósito de ensino, que a gente está falando aqui, pelo menos 10 vezes no Salmo 119, o autor pede compreensão, pede que Deus o mostre para ele entendimento da palavra, e uma delas está no versículo seguinte, que nós vamos ver agora, ó. Em se tratando de um imunizante eficaz aí, para essa desordem que acomete a nossa caminhada, né, a nossa vida, e aí recorrendo também ao tema central do nosso sermão, palavra imunizante contra a desordem, né, nós vamos ver aqui no versículo 12, que doses contínuas de conhecimento são necessárias. Pois é, olha o que diz o versículo 12: bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Bendito sejas, né? Bendizer ao Senhor é um termo muito comum nos salmos, uma expressão de gratidão, uma expressão de louvor, e o louvor, os salmistas sabem muito bem disso, é a maior dádiva que nós podemos dar ao Senhor, o maior presente. Nada mais pode ser mais sincero da nossa parte de gratidão ao Senhor do que louvar o seu nome, glorificar o seu nome, adorá-lo. Mas logo após bendizer o Senhor, segundo o texto aí, como está grato aí pelo que recebeu, ele está dizendo isso, né? O autor vai pedir conhecimento. Ele diz: bendito seja, Senhor, e depois ensina-me os teus decretos. O aprendizado, meus irmãos, é uma necessidade espiritual do salmista. Sim, não é uma necessidade de diploma, não é uma necessidade meramente intelectual, é uma necessidade espiritual. A gente lembra que Deus já tinha falado com o seu povo, usando o profeta Oséias. Não vamos datar aqui, tá? Não vamos entrar no detalhe se o Salmo 119 foi antes ou depois, mas a palavra fala com o povo. Profeta Oséias capítulo 4, versículo 6, né? Diz que o meu povo é destruído, ou foi destruído por falta de conhecimento. E mais adiante, Oséias capítulo 6, versículo 3, ele deixa claro que esse conhecimento, ele é constante. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ato contínuo.
Então esse salmista aí, que ama a palavra de Deus, ele pede ao Senhor mais conhecimento. Meus irmãos, assim precisa ser a nossa conduta de alguém que louva ao Senhor, este Senhor que se revela por meio da sua palavra, mas que pede também para esse Deus de graça, de misericórdia, que nos dê mais entendimento. Muitas pessoas vão para a igreja esperando tudo, menos entendimento. Quer ver pastor falando língua que não entende, quer ver pastor sapateando, pastor gritando, pastor profetizando, entre aspas, tudo, menos entendimento da palavra do Senhor. O salmista vem e diz: Senhor, ensina-me a tua palavra. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitas pessoas hoje ainda são destruídas pelo mesmo motivo: falta de conhecimento. Que essa palavra, meus irmãos, nos inspire a não cometer esse erro, Até aqui, o efeito provocado por uma palavra bem aplicada à nossa vida, ok? Até aí, vamos dividir em duas partes, porque a partir de agora o salmista vai destacar a responsabilidade que recai sobre aqueles que estão imunizados, aqueles que estão vacinados, aqueles que estão curados por meio da palavra, aqueles que estão instruídos. A gente está falando aqui do dever que nós temos de repassar a receita de cura que nós recebemos. Olha o versículo 13 que diz: com os lábios eu repito todas as leis que promulgastes. Vamos entender, vamos mergulhar aqui, o salmista que ama a palavra, que teme se desviar dela, foi tudo que nós vimos até agora, que se ocupa com ela, que busca a ponto de quê? De guardá-la no coração, que pede a Deus que o ensine, mais conhecimento ele pede, ele clama, agora ele está pronto para comunicar a outros o conhecimento que ele recebeu. O autor do Salmo 119 entende que ele tem um dever de levar adiante a verdade, de repassar a cura que vem da palavra de Deus. O ato de repetir as leis, explicando, era muito comum, com os lábios, como diz aqui, pode ter um sentido duplo. Era comum antigamente os israelitas pronunciarem em voz alta os mandamentos nos atos litúrgicos, nos cultos, e também como exercício de memorização. A gente lembra disso, a gente quando estuda, gosta às vezes de repetir, em voz alta. Então tem esse duplo sentido. Era um costume que se fazia, pronunciava durante os cultos, mas também uma maneira de ele guardar melhor no coração ou na mente, essa maneira de recitar de uma forma alta, audível, De todo modo, o que a gente está vendo aqui é um salmista aplicado em cumprir os decretos do Senhor. E aí fica uma reflexão para nós sempre, Será que nós temos repetido com os nossos lábios o conhecimento que nós adquirimos das Escrituras? Será que a palavra de Deus, ela é tema das nossas conversas, em casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos? A palavra de Deus está nos nossos lábios. Nós citamos a palavra de Deus como norte para decisões, como princípios, como valores. Nós a mencionamos nas nossas rodas de conversa. Será que ela está nos nossos lábios, a palavra do Senhor? O salmista, ele é muito consciente do seu dever. Ele diz: com os lábios eu repito todas as palavras, todas as leis que promulgastes. A questão é: e nós, meus irmãos, e nós? Nós temos o dever de repassar adequadamente a receita de cura que nós recebemos, com gratidão, com temor, ciente da maravilha, meus irmãos, que é um Deus santo. Planejar que a sua palavra santa seja pronunciada por um bando de pecador como nós. Só isso já era para a gente se maravilhar de gratidão, porque a palavra do Senhor é santa. E muitas vezes nós a pronunciamos esquecendo disso, banalizando, a palavra do Senhor.
O Senhor deseja, meus irmãos, que cada um de nós, apesar das nossas limitações, nós sejamos agentes de saúde espiritual para outras pessoas, que a gente possa promulgar, que a gente possa proferir, que a gente possa ministrar essa palavra santa que nos curou e é que é o nosso remédio contra toda a desordem na nossa caminhada. Aleluia. Cristo, meus irmãos, é a palavra do Senhor, e o seu evangelho é essa dose contínua de vacina, né, que limpa a nossa alma. Então, repassamos a palavra do Senhor quando a proferimos, quando a declaramos, mas também podemos passar esse remédio de cura, meus irmãos, com nossas atitudes, né? Seguindo princípios de conduta ensinados por Deus. Olha o versículo 14 que diz: regozijo-me ou alegro-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Aqui o salmista faz uma comparação, né? A alegria de viver a palavra, de seguir os mandamentos, a alegria de possuir grandes riquezas. E aí já vou logo dizendo que o sentido aqui não é dizer, é equiparar, né, uma coisa com a outra, né, equiparar um bem espiritual a bens materiais. Não é isso, pelo contrário, a intenção é exatamente o oposto, ou é uma mera comparação aqui, mas o sentido é dizer que a fé prática, ou o ato de seguir os mandamentos do Senhor, é motivo de alegria muito maior do que qualquer bem material que eu possa ter. Pois é, e tem igreja que gosta de ensinar que a alegria está atrelado a bens materiais, equivocadamente. Testemunhos, ele usa a palavra nesse texto, né? No hebraico aqui, utilizado, deve ser entendido como, é um sinônimo da palavra, das escrituras, sim, mas no sentido de princípios gerais de conduta. É a palavra no sentido dos princípios que conduzem os meus passos. Esse testemunho pela palavra que o salmista aplica. Então aqui está falando de um modo de vida, a maneira que nós vivemos. Os princípios contidos na palavra de Deus direcionam os meus passos, né? E isso é motivo de grande alegria para a minha vida. Por isso ele declara, né? Como são felizes, lá no versículo 1, né? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Meus irmãos, bem material algum pode dar a alegria que nós temos ao praticar aquilo que nós aprendemos com a palavra do Senhor. A gente só pode sentir isso, viver isso, praticando. Às vezes, sabemos muitas coisas da palavra, estudamos, e não sentimos a alegria de praticá-la. O salmista não faz isso, e nos aconselha também não fazer. Quando nós seguimos os testemunhos do Senhor, ou seja, os princípios de conduta que constam na sua palavra, nós somos impelidos a pregar o Evangelho, a proferi-lo, a repassar essa verdade que nos alegra o coração. Então repassamos o remédio, a cura, quando nós proferimos, mas também quando nós vivemos, e também, meus irmãos, quando nós permanecemos no caminho certo. Olha o que diz os últimos versículos aí, 15 e 16, diz assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas verdades, às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Aqui é preciso observar a utilização do verbo meditar aqui. Dentro da poesia hebraica, meus irmãos, a melhor compreensão aqui é que o salmista está dizendo o seguinte: são aqueles quem medita na palavra, tem uma relação com o falar. Vê que a gente já falou sobre isso, então a gente vai acompanhando o texto, e quando ele fala sobre essa meditação, tem a ver com falar, tem a ver com a palavra estar nos lábios. É como se uma pessoa reforçasse mais uma vez, né, a atenção naquilo que está sendo lido,
E esse pronunciar facilita. Então a palavra, quando ela é verbalizada, ela ajuda a compreender melhor os preceitos do Senhor. Ajuda a nos concentrar melhor naquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos pensando. Então, ler em voz alta a lei do Senhor, além de uma prática, como já falamos aqui, entre os israelitas, auxiliava na meditação, auxiliava na concentração, né? Dessa maneira, o salmista vai dizer assim, aí no versículo 15, quando ele diz assim: meditarei nos teus preceitos, darei atenção às tuas veredas. Parafraseando, é como se dissesse assim: quando eu pronuncio os teus mandamentos, os teus preceitos, nesse meu exercício de meditar sobre a tua palavra, eu dou mais atenção para aquilo que tu estás falando comigo, Senhor. É isso que ele está falando, parafraseando aqui. Veredas, ele usa esse termo aqui também, puxando para o hebraico, o sentido hebraico é um sinônimo de caminhos. Veredas é até claro, né? Caminhos, ou seja, veredas ou caminhos é também uma variante das Escrituras, da própria palavra de Deus. Quem é a palavra? Cristo. Quem é o caminho? Cristo. Então, quando fala de veredas, em todo o tempo, as Escrituras apontam para o caminho, para Jesus. No fim, é como dizer que meditar na palavra leva o crente a ter mais atenção sobre a vontade de Deus para a sua vida. Em síntese, meus irmãos, quando nós exploramos as Escrituras, quando nós mergulhamos nas Escrituras, mais nós acharemos respostas para a nossa vida e nossa conduta diante dos desafios que não são fáceis nesse mundo. Há sempre algo novo a aprender, meus irmãos, sempre. Sempre. Quando eu vier ler um primeiro texto, pastor vai pregar de novo esse texto, escuta, há sempre algo novo a aprender, há sempre algo a nos acrescentar, esse remédio maravilhoso que nós temos aí na nossa mão, contra a desordem natural, né, das coisas desse mundo corrompido pelo pecado. Obviamente, quanto mais medita na palavra, mais prazer o salmista tem nela, né? Mais arraigada a sua vida estão as verdades reveladas por Deus. Versículo 16, ele diz: eu tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço. Por quê? Porque ela está memorizada, ela está cheia dentro do meu coração, ela está guardada, por isso nós não esquecemos. Aqueles que meditam na palavra não esquecem. Ou seja, quanto mais diligentes ao meditarmos nas Escrituras, mais profundos nós formos buscar o entendimento dos preceitos de Deus, meus irmãos, mais imunes nós estaremos contra as doenças espirituais que nos fragilizam nesse mundo, e mais capacitados estaremos para repassar o remédio de cura para outras pessoas. Aleluia. E aí, nesse ponto, eu recorro à palavra do Senhor no Salmo 1. Como é que diz? Quão felizes ou bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto a ribeiro, as folhas não caem e darão frutos na estação própria. Aleluia. Meus irmãos, veja a relação, né? A identidade que tem o Salmo 1 com esse Salmo 119. Aqui no Salmo 119, um salmista que medita nos preceitos do Senhor, porque ele tem prazer nisso. E qual é o fruto dessa prática? Ele consegue estar mais atento à palavra de Deus, mais atento à vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ele lembra sempre dos princípios de conduta que devem reger a sua caminhada. E lá no Salmo 1 a gente vê um homem que é feliz porque ele não dá atenção para o caminho dos pecadores, ele não está atento aos conselhos dos descrentes. O que ele faz? Ele tem prazer na lei do Senhor, e ele medita nela de dia e de noite. E qual é o fruto disso? Ele está plantado
em terreno fértil, junto a águas correntes, ribeiros de águas, e assim ele dá o fruto na estação própria. Aleluia, meus irmãos. Queria caminhar para concluir. Nós vimos aqui, em forma de poesia, né, o prazer, mas não só o prazer, o anseio que o autor do Salmo 119 tinha pela palavra. Quão felizes são aqueles que vivem submetidos à vontade do Senhor. Quão felizes são aqueles que buscam conhecê-la mais e mais e mais. Ato contínuo. Que esta, meus irmãos, seja uma realidade na nossa vida. Que a palavra seja o nosso antídoto, né, para toda a desordem que muitas vezes nos atinge, a falta de rumo, a falta de caminho, que muitas vezes nos encontramos, porque estamos querendo trilhar nos nossos caminhos. O salmista lá no Salmo 17, versículo 5 diz: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas, ou para que o meu caminho não, o meu caminhar não vacile, né? Salmo 17, versículo 5. Meus irmãos, que essa palavra, a palavra do Senhor, seja de fato o nosso remédio, nosso imunizante espiritual contra todas as doenças, né, que acometem a nossa alma, que nos deixam enfermos, que ela seja aplicada no lugar certo, para o propósito certo, que nós possamos ter consciência que nós temos um dever diante dessa palavra, da palavra que nós recebemos. Temos o dever de repassar essa cura, aquilo que o Senhor nos ensinou por graça, por misericórdia. Afinal, nós somos agentes de saúde a serviço do reino, ou não? Por fim, meus irmãos, eu repito aquela pergunta lá que nós ouvimos aqui no versículo 9: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Manter pura, firme a conduta. Se algo está desordenado na minha vida, na tua vida, meu irmão, a palavra é o remédio, a palavra é a vacina. Olha só, abre a tua Bíblia aí no Salmo 19, só diminui 100 aí, Salmo 19, olha o que as Escrituras dizem de si mesma, olha só. E a gente tem que considerar, obviamente, que as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, né? Pelo Espírito Santo, pelo Deus Trino. Então veja, é como se a gente visse aqui o próprio Cristo, que é a palavra, que é o verbo, falando de si mesmo, né? E mostrando para que ele é indicado, para quais males somente ele é o remédio perfeito. Olha o que diz o Salmo 19, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Escuta: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Está tomando remédio aí, meu irmão? Toma o remédio. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Aleluia. Sabe o que é melhor, meus irmãos? É que o remédio é de graça, pela graça. Agora tem sérios efeitos colaterais sobre aqueles que o desprezam, sobre aqueles que usam erradamente também o remédio, distorcendo a receita, né? Distorcendo o princípio de salvação.
também o que é bom, que para receber esse antídoto não tem nem que entrar em fila de prioridade, meus irmãos. Todos têm direito, todos têm acesso às Escrituras, porém nem todos vão abrir o coração para ela, porque é o próprio Deus que abre o coração. Se seu coração está aberto para compreender o que Deus está falando com você hoje, você é um bem-aventurado que o Senhor chamou para abrir o coração. Aleluia, aleluia. Só Ele pode te colocar onde você está. Não há mérito humano nisso. Nosso remédio para a alma está aí na tua mão. Está bem aí o remédio. Cabe-nos usar, né? Usar e aplicar corretamente, no lugar certo, para o fim certo. Palavra, meus irmãos, antídoto para a desordem na nossa vida. Amém. Vamos orar? Fica de pé comigo. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, Deus. Obrigado por ouvirmos e meditarmos por esse pouco momento aqui de culto na tua santa palavra. Nos debruçamos, Senhor, mergulhamos, mas que não seja, Senhor, apenas um momento na nossa vida. Queremos ser como aquele salmista, Senhor, que clama para que tu não permitas que nós desviemos dos teus caminhos, que clama por conhecimento, que pede, ensina-me, Senhor, os teus preceitos, para que nós possamos caminhar pelas tuas veredas, pelos teus caminhos, não os nossos, Senhor, em nome de Jesus. Somos dependentes da tua palavra, ela é o nosso remédio, mas que não nos conformemos com a superficialidade, Senhor. Queremos te buscar de todo o coração. Nos ajuda, Senhor. Aqueles que estão fracos e necessitados de uma injeção de ânimo, que essa palavra tenha sido nesta noite, Senhor, curando-os, encorajando, curando toda apatia, todo desânimo, Senhor, toda frieza espiritual, seja curada, Senhor, em nome de Jesus, pelo ouvir a tua palavra. Mas não somente ouvir, Senhor, queremos e precisamos aplicá-la às nossas vidas, e temos um dever de levar essa cura para outras pessoas. Nos mostra o caminho, Senhor, abra os nossos olhos, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?